Graças e paz, irmãos. Amém? É sempre um prazer enorme receber o convite do pastor Moab para estar voltando aqui à casa do Senhor, pregando, né? Então, eu venho humildemente falar a respeito da palavra de Deus. Inclusive, o pastor Moab está se recuperando, né? O pastor está meio enfermo, que a gente possa continuar sempre orando pela vida dele, pela recuperação dele. Meus irmãos, hoje nós vamos estar meditando no livro de Salmos, capítulo 32. Na semana passada, o irmão Jetro pregou o Salmo de capítulo 51. E no final do culto, eu até falei ao pastor e a Jetro que eu já tinha passado a semana anterior meditando no Salmo 51, porque meu desejo era falar do Salmo 51 hoje. E aí, Jetro, coube a Deus, né, dar a mesma ideia a Jetro no domingo anterior. Então, eu disse, não, então eu vou mudar. Eu vou para o 32 e nós vamos falar praticamente do mesmo assunto. E aí a gente, então, fica martelando para a igreja essa janela que abre, que são os salmos, a janela do coração de Davi. E nós vamos meditar hoje a respeito do Salmo 32, que também é um salmo de Davi. Todos encontraram? Os irmãos vão ficar acompanhando alguns no Data Show. A minha versão é a ARA. E eu vou iniciar. Salmo de capítulo 32 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabrecho são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Oremos. Senhor Deus, Pai da eternidade, Deus de infinita graça, muito obrigado, Senhor, por todos os louvores, Senhor, que já foram entoados nesta noite. Que neste momento, ó Pai, o Senhor possa estar iluminando os nossos corações e nossas mentes, para entender a respeito da Tua palavra, para entendermos a respeito da Tua mensagem, daquilo que o Senhor falou através do Teu servo Davi, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar falando nesta noite a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo, pela essa oportunidade imensa de estar na Tua casa. Amém. Queridos, há um tempo atrás, lá em casa, a gente reduziu bastante o tempo que a gente ficava na TV, por conta de Maitê. Então, muitas das vezes nos sobra as madrugadas, digamos assim, ou um pouco mais tarde, para a gente assistir um filme, algo desse tipo, quando ela está dormindo. E uma certa noite eu assisti um filme chamado A Mula. Um filme que, de início, a gente vê o título e a gente não dá muita atenção, muita trégua. Mas quando você vai assistindo o filme, você vai assistindo o drama, você começa a ver que o nome do filme faz sentido.
O filme conta a história de um homem chamado Elston. E ele é um idoso que ninguém consideraria ele um perigo. Sabe aqueles idosos já com seus 70, 80 anos, onde a gente vê e acha até fofinho, né? A gente diria, não, acho que não vai fazer mal nenhum. Mas aquele homem, por conta de problemas financeiros, o filme vai mostrar que ele acaba entrando em zonas perigosas, em caminhos perigosos. Ele começa a transportar drogas para um cartel americano. E aí é quando o filme começa a fazer sentido o nome A Mula. Ele se torna uma verdadeira mula. Ele começa a traficar drogas pelas estradas dos Estados Unidos. Porque quando você vê o velhinho, nenhum policial vai olhar para ele e dizer, bom, esse homem está com drogas. Ele tem algo errado. E é justamente por conta disso que ele é convocado pelos traficantes. Porque quando os policiais olharem ele, não vão querer parar, não vão querer ver o que ele tem atrás. Então ele conseguiria passar tranquilamente. Aos olhos de muitos, a história vai se passando e aquele homem então começa, entre aspas, a ser um homem bem-sucedido. Mas enquanto a vida financeira daquele homem vai crescendo, a vida familiar dele vai sendo destruída. É um homem que, ao longo dos anos, o filme vai mostrando que escolheu o trabalho, escolheu os campeonatos que ele participava, de hortifruti, escolheu dar mais atenção ao trabalho, dar mais atenção aos amigos de fora. Ele não foi um homem violento, mas foi um homem ausente, foi um marido ausente, foi um pai ausente, ao ponto de perder, inclusive, o casamento da filha, aniversário dos netos e por aí vai. Então, aquele homem, ao passar do tempo, mesmo cheio de dinheiro, ele foi só tendo desprezo, desconfiança, pela falta de comunhão familiar. Ele rompeu a comunhão que ele tinha com a família dele. Elston é um homem que, parecido com muitos de nós, muitos das nossas famílias, a gente sempre encontra pessoas assim, que escolhem mais o trabalho, dar mais atenção às coisas de fora, e o tempo vai passando, e muitas das vezes a comunhão na família ela é quebrada. Ele conseguiu transformar um ambiente que era para ser de paz em um ambiente de guerra. Tudo isso por causa do pecado, da cobiça pelo dinheiro, do desamor pelo próximo, da incompaixão pelos familiares. E a gente vai vendo que ao longo do filme, então, ele quebra aquela comunhão que estava ligado a valores familiares, que estava ligados sobre o amor. E, meus irmãos, depois que se quebra uma comunhão dessa, para recuperar é extremamente difícil. A história de Elston lembra algumas histórias da Bíblia de um rei muito conhecido de vocês, o rei Davi. Davi, ele não quebrou necessariamente a comunhão com sua família, muito embora a gente vá ver em diversas outras ocasiões que Davi rompeu com os seus filhos. Mas Davi, ele quebra a comunhão com Deus. Davi passava por um momento de prosperidade, conforto e poder, mas ele simplesmente um dia decidiu olhar, cobiçar a mulher de um próximo. Ele desejou a mulher de um soldado que era fiel a ele, que era fiel a Israel, que estava protegendo a sua nação. E Davi começou a criar, segundo o livro de Samuel, diversas artimanhas para que ele fosse possível trazer Urias e sua esposa para dentro do palácio e ele conseguir fazer o que era desejado dele. E dentro dessas várias oportunidades que não deram certo, Deus sempre foi dando uma oportunidade para Davi se arrepender. E em nenhuma delas ele se arrependeu. Até que ele decide, portanto, através do seu plano maléfico e diabólico, assassinar Urias para ficar com a esposa dele.
Então Davi rompe a comunhão ali com Deus. O homem que venceu Golias, que liderou exércitos e que desfrutavam a bênção de Deus, não percebeu que estava perdendo a batalha para ele mesmo, para a sua própria cobiça, para o seu próprio coração. Nós não somos diferentes. Muitas vezes as maiores tentações, elas vão surgir justamente quando nós estamos em nossos ambientes de paz, de prosperidade. Quando nós estamos ganhando o nosso melhor salário, quando nós estamos nos melhores momentos espiritualmente falando, é quando essas tentações elas mais aparecem e nós muitas das vezes caímos. Tem um puritano que eu estava lendo que ele diz o seguinte: se 100 Batsebas aparecessem no deserto, Davi não teria se abalado. Porque todas as vezes que Davi estava no deserto, ele estava buscando sempre a Deus. Mas Davi estava desfrutando dos seus melhores momentos em Israel e caiu na tentação de desejar, de cobiçar a mulher do próximo. Depois do pecado, Davi segue vivendo normalmente a sua vida. O trono permanece, o reino continua, mas a comunhão com Deus está quebrada. Até que o Senhor, em misericórdia, envia o profeta Natã para confrontá-lo. E aí nasce o Salmo 51, que Jetro pregou na semana passada. O Salmo 51 foi um salmo de confissão, de dor, de arrependimento profundo. Davi clama pela misericórdia de Deus, pede um coração puro e suplica para que a alegria da salvação lhe seja devolvida. E sabe o que é bom? É que nos parece que o Salmo 51, mesmo sendo um salmo de arrependimento, de tristeza, um salmo pesado, quando Davi pede que Deus lhe devolva a alegria da salvação, Deus se compadece de Davi e lhe devolve. A comunhão é restaurada, a alegria retorna. E algum tempo depois, agora com um coração cheio de paz, um coração onde está mais perto de Deus, nasce um dos salmos mais brilhantes de Davi, que é o Salmo 32. O Salmo 32, então, não nasce do pecado cometido, mas do pecado perdoado. Não começa com culpa, mas com felicidade. Ele não vai falar de queda, mas fala de restauração. E é por isso que Davi começa dizendo, no verso 1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo o pecado é coberto. Meus irmãos, para o mundo aí fora, o conceito de felicidade, o conceito de bem-aventurança é muito relativo. Inclusive, no Novo Testamento, para os gregos, a bem-aventurança era estar cheio de dinheiro, era ter mulheres, era ter muitas outras coisas físicas. Mas Davi tem outra ideia a respeito de bem-aventurança. Eu me lembro que quando eu era criança, a felicidade para mim era chegar depois da escola, ligar a TV e assistir desenho. Sem preocupações com contas. Inclusive faz muito tempo que eu não sei o que é isso, não ter preocupações com contas. Para mim a felicidade era poder brincar na rua sem qualquer preocupação se amanhã eu ia ter dinheiro para o pão, isso ou aquilo. Ou se eu ia ter dinheiro para fraldas, por exemplo. Para mim a felicidade era isso. Uma curiosidade sobre felicidade. A Finlândia é considerado o país mais feliz do mundo. Segundo o mapa da felicidade, que é feito a pesquisa todos os anos, já é o 8º ano consecutivo que a Finlândia é conhecida pelo país mais feliz. E sabe por quê? Quando a pesquisa é feita, a maioria dos entrevistados dizem que se sentem felizes porque eles podem tomar café com o seu próximo, sem preocupações, ter o seu familiar próximo. Eles preservam muito isso. E eles vão dizer, olha, se minha carteira cair no chão, eu nem fico preocupado, porque eu sei que no mesmo dia ou no outro dia, alguém vai me procurar e vai me devolver. Então, o conceito de felicidade lá na Finlândia está muito ligado a isso com o próximo. É uma pena porque nós não temos isso. Se a gente deixa a nossa carteira cair, misericórdia, ela não será devolvida.
Não é verdade? Ela não será devolvida. Talvez para um torcedor do Palmeiras a felicidade seja ganhar um Mundial. O tornaria mais feliz. Para um investidor ganhar rios de dinheiro, acertar na bolsa de valores, talvez esse seja o conceito de felicidade. Certamente para muitos de nós, estar numa casa de praia, curtindo a brisa lá de Tibau, do mar, aí você olha, para e diz, isso aqui é felicidade. As pessoas têm vários conceitos a respeito de felicidade. Para os mais jovens, possa ser passar naquela prova de matemática tão difícil, né? Que muitas das vezes você mal estudou aquela prova e aí entrou na recuperação, passou, e aí agora você sabe o que é felicidade. Meus irmãos, as nossas aspirações são bênçãos de Deus. Elas podem melhorar e trazer muitos benefícios em nossas vidas. Mas nada disso jamais vai se comparar com o peso da felicidade que é receber o perdão de Deus. Sabe como é que esse perdão funciona? Deus, ele tem um relacionamento comigo e com você de misericórdia. A misericórdia é um ato de amor de Deus. Deus poderia simplesmente nos punir. Deus poderia simplesmente jogar a sua ira sobre nós, mas Ele sabe que nós não resistiríamos. Os jovens, vocês já tentaram convencer um professor de vocês que vocês estão com a nota baixa? Já tentou convencer eles a darem uma nota para vocês passarem de ano? Numa conversa. Ele foi misericordioso com algum de vocês? Vocês nem precisam trocar figurinha agora. Deixa para trocar figurinha lá fora. Mas nós temos um Deus de misericórdia, que mesmo nós não merecendo, Ele vai lá e nos dá esse perdão. Efésios 1:7 vai dizer o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Isaías 55:7 vai dizer: volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. A palavra usada de perdão aqui, que Davi usa, tem um sentido de elevar, carregar, remover, levar embora, remir, levantar, cobrir, livrar. Este termo, que é usado de modo figurado e literal, apresenta de forma metafórica a ideia de que o pecado foi cometido, mas foi carregado por Deus. Ele foi levado fora. É como se tudo que você tivesse cometido de errado e que merecesse a ira de Deus, Ele vai lá e cobre. Ele pega, Ele carrega e leva para outro lugar, que não é mais o lugar de visão dele sobre você. Isso é misericórdia. Mas existem crentes nesse mundo que ainda vai dizer: olha, Max, mas eu não cometo pecados. Eu não fofoco. Eu nunca falei mal de nenhum irmão da igreja. Eu nunca cobicei a mulher ou o homem do próximo. Eu nunca tive pensamentos errados. Deixa eu falar uma historinha para vocês. Certa vez um homem decidiu riscar, levar na caderneta. Naquele dia ele acordou e levar uma caderneta no seu bolso para fazer risquinhos todas as vezes que ele decidisse pecar. Já quando ele amanhece o dia, pós-café da manhã, já vem o primeiro pecado. O filho não quer acordar para ir para a escola. E ele começa a dizer palavras ruins para o filho. Ele começa a se chatear. Ele começa a ficar invocado, como nós dizemos. Aí ele já risca. Pô, já pequei. Assistindo TV para ir trabalhar, ele se sente orgulhoso. E ele começa a dizer: olha, eu faço isso aí melhor do que ninguém. Pequei novamente. No trânsito, aí eu nem preciso falar, né? Quantas vezes a gente peca no trânsito? Irritação, julgamento silencioso. Meu Deus, essa mulher não sabe dirigir. Quantas vezes a Alice ouviu falando isso? Não dela, dos outros. Um palavrão que sai da nossa boca sem a gente não querer no trânsito. Quantas vezes isso acontece? No trabalho, uma inveja disfarçada, uma mentira pequena, um pensamento impuro que ele não pediu para vir, mas resolveu hospedar no seu coração. Quantos riscos esse homem já cometeu?
Quando já colocou na caderneta? Vocês fizeram a conta? Aqui na historinha tem uns 15 já. Na hora do almoço ele olha a caderneta, aí ele se assusta. Aí ele pensa, e eu nem cheguei na metade do dia. É justamente por isso, meus irmãos, que Deus estabelece conosco um relacionamento de misericórdia. Porque se ele estabelecesse com nós um relacionamento de ira, eu e você não existiríamos, porque nós não aguentaríamos. Mas o verso de número 10 do capítulo 32 do mesmo Salmo vai dizer o seguinte: os que confiam no Senhor, aliás, o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ou a misericórdia de Deus nos assiste. Então, de que adiantaria receber uma bênção do bom trabalho, ter riqueza, ter todas essas felicidades que o mundo aí fora diz que é feliz, e nós não experimentarmos o tão bom, o tão perfeito e agradável que é o perdão de Deus para cada um de nós. Percebam, queridos irmãos, que Davi vai colocar um pronome aqui indefinido. Ele vai colocar aqui que bem-aventurado aquele. Ou seja, qualquer homem, dependente de régua financeira, etnia, qualquer nação, ele pode ser muito bem perdoado por Deus. Mas percebam que Deus um dia não utilizará mais de um pronome indefinido. Ele utilizará nomes. E ele vai dizer, Marcílio, você é bem-aventurado porque eu te perdoei, porque as suas iniquidades foram cobertas. Segundo, você é bem-aventurado, você é mais que feliz, porque Deus perdoou os seus pecados. Davi está dizendo isso. Davi está mostrando a cada um de nós que Deus perdoou os nossos pecados, e é por isso que nós somos mais que felizes. Quantas vezes nós deixamos de experimentar o perdão de Deus? Alguns ainda caem na ideia de dizer que crente perde a salvação. E, obviamente, quero crer que aqui na igreja, nesse auditório, nós não temos ninguém que pensa dessa maneira. Porém, assim como Davi, o crente pode perder a beleza da comunhão com Deus. Ele pode perder a beleza que é receber o perdão de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar dois tipos de perdão. Nós temos o perdão judicial de Deus, que é aquele que vai te isentar da culpa do pecado. É aquele que vai te livrar do inferno. É aquele que vai te livrar do castigo eterno. E nós temos o perdão paternal. O perdão paternal ocorre quando o crente confessa os seus pecados todos os dias a Deus. Esses pecados que foram feitos no trânsito, os pecados que foram feitos na mente, os pecados que foram realizados através de atos. Isso é o pecado paternal, perdão paternal. Então, nós como crentes estamos judicialmente perdoados, mas podemos muito bem perder a comunhão com Deus por um tempo, como Davi fez. Um comentarista vai fazer o seguinte a respeito desse salmo. Aliás, Calvino vai falar o seguinte a respeito do Salmo 32. O Salmo 32 ele tem alguns objetivos. O objetivo dele é o seguinte: erguer os que dormem, influenciar os descuidados e avivar os desanimados, tranquilizando suas mentes aflitas e apreensivas através da confissão segura e firme. Quem são os que dormem? Os que dormem são homens infelizes. Sabem as pessoas que parece que vivem numa letargia espiritual? Elas pecam de forma deliberada. Elas entram dentro de uma inércia. Ela entra numa atmosfera de pecado, onde ela peca e ela não se sente culpada a respeito disso. Muito pelo contrário. Essas pessoas, sabe o que elas fazem? E eu quero presumir que ninguém aqui, mais uma vez, esteja fazendo isso. Mas esses infelizes porque eles não são bem-aventurados, eles pecam, não pedem perdão e procuram uma autoexpiação. O que eu quero dizer com autoexpiação? Para os irmãos, Antigo Testamento, como era a expiação? Israel cometia pecado,
pecavam, idolatria, tudo de ruim acontecia ali. Aí o sacerdote tinha que escolher um novilho inocente para ser sacrificado pelos pecados de Israel. Aí o novilho morria de forma expiatória, ou seja, ele era substituído pela nação. Ele apontava para Cristo. É tipo assim, Cristo, de forma expiatória, nos substituindo, foi lá e morreu na cruz. Porque senão ia ser eu ou você que estaria na cruz. Então, as pessoas que vivem numa letargia espiritual, ela procura sua autoexpiação fazendo o quê? Obras. Sabe como? Eu pequei no trânsito, mas eu acabei de dar uma esmola para um humilde que estava passando na rua. Eu peco, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Eu peco, mas vou cantar na igreja próximo domingo. Vou dar aula próximo domingo. A autoexpiação é a forma de barganhar com Deus. E Ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Então, nós não podemos ser igual a esses pecadores que dormem, que não confessam os seus pecados, que não se arrependem e ficam o tempo todo buscando uma autoexpiação. Nós não conseguiremos barganhar com Deus. Mas quem são os desanimados que o Salmo 32 consegue então animar? Ao contrário dos nécios, ao contrário dos espiritualmente que estão dormindo, os que estão desanimados, pode ser eu, pode ser você, crentes que por conta do pecado, muitas das vezes ficam com suas mentes perturbadas pelo peso do pecado. E muitas vezes o peso do pecado vai nos privar do amor paternal de Deus. Aí sabe o que Davi, no verso 2, vai dizer? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Quando nós estamos perturbados pelo pecado, nós vivemos o contrário dessa bem-aventurança. Nós entramos em um transe de engano. Sabe por que engano? Inclusive, a palavra dolo aí é traduzida por engano também. Porque quando nós, muitas das vezes, estamos cheios de pecado, nós começamos a achar que Deus está longe de nós, que nós não temos forças para orar. Não é verdade? Não é assim? Quem de nós já pecou e muitas das vezes diz, Deus não me ama. Ele não quer saber de mim. Ele não vai receber a minha oração. Ele não quer saber da minha oração. Eu não tenho como louvar a Deus. Como é que eu vou louvar a Deus sendo que eu peco contra Ele? É por isso que Davi vai dizer, olha, bem-aventurado aquele cujo espírito não é engano, não há dolo. Ele não está se enganando. Porque quando o crente ele peca, Deus, através da sua misericórdia, através do seu amor, Ele vai lá e nos coloca de fato esse sentimento. O verso 3, aliás, o verso 4, Davi vai dizer que a mão do Senhor pesava de dia e de noite. Devido ao pecado, Davi não conseguia esquecer o seu pecado. Era de dia e de noite, Deus lembrando o que Davi havia feito. Porque ele preferiu calar os seus lábios. Porque ele preferiu não confessar. Porque ele preferiu não se arrepender. Tanto que Davi vai falar o seguinte, no verso 4 ainda, ele vai dizer que o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O salmista entrou em um desânimo tão grande, tão profundo, que lhe faltava energia. Sabe aqueles dias que nós não queremos nos levantar de nossa cama? Que nós estamos tristes por alguma coisa, desanimados, acabados mesmo. E a gente diz, eu não vou me levantar hoje, eu não tenho forças. Ou a gente vai desanimado para o trabalho, com raiva, chateado. Davi estava assim por conta do seu pecado.
Aí ele vai dizer: o meu vigor era uma sequidão. A palavra estio, meus irmãos, está muito ligado ao que nós chamamos de estiagem. Sabe aquele período onde não há chuva? É tipo Mossoró, quase o ano todo. Davi está falando mais ou menos sobre isso. O vigor dele era em sequidão, era em estio. A espiritualidade dele era arenosa. Ele não se sentia mais bem na presença de Deus. Aliás, ele não sentia mais a presença de Deus, porque o peso do pecado chegava e martelava Davi todos os dias. Ele não conseguia mais sentir o refrigério da alma do bom pastor, lá do Salmo 23, feito por ele. Por isso que o vigor dele era seco. Um comentarista vai falar o seguinte sobre o sentimento de culpa. O sentimento de culpa pode ser uma bênção de Deus para que não nos entreguemos totalmente ao pecado. A culpa, nestes casos, é a graça. Deus opera desta forma, conduzindo-nos pelo Espírito Santo de volta a Ele mesmo. A verdadeira culpa é a que resulta do julgamento divino. Então perceba que todas as vezes que nós pecamos e fica martelando nos nossos corações e o nosso espírito se desanima e se incomoda, é Deus nos chamando para nós cearmos com Ele, para nós voltarmos à nossa comunhão, para nós voltarmos à inocência que Ele exige de cada um de nós. Eu não sei se nesta noite existe alguém que está com o vigor assim, em estiagem, uma espiritualidade arenosa, porque cometeu um pecado, porque brigou com alguém, um familiar, porque disse algo que não deveria ter falado, que pecou contra um amigo, que pecou contra a esposa, que pecou contra o namorado. Mas se está te incomodando, se você for um verdadeiro crente, eu não estou falando de moralismo, eu estou falando de espiritualidade. Se está realmente te incomodando, é porque Deus está te chamando para confessar e se arrepender deste pecado, para estar de volta em comunhão com Ele. Que foi isso que Ele fez com Davi. Agora, existem seres com um ego tão grande que, mesmo errados, irão atribuir a culpa a outra pessoa, deixando ainda mais difícil essa disciplina que Deus faz. Aí tem um pastor presbiteriano que diz o seguinte: por isso nós não tratamos primariamente da culpa, mas do que gerou a culpa. O sentimento de culpa, sendo verdadeiro, no sentido de que de fato somos culpados, é um sintoma importante que indica a necessidade de sermos tratados espiritualmente e moralmente. Como é que Davi resolve esse problema do pecado? A partir do verso 5, Davi nos dá a chave, então, da felicidade. Ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa é a boa notícia, meus irmãos. Podemos achar graça no arrependimento e na confissão. Deus procura homens como Davi, crentes como Davi, que mesmo desanimados, mesmo se sentindo ali com o vigor no chão, em estiagem, merecedores da ira de Deus, podíamos estar sendo punidos por Deus, mas correram para estabelecer a comunhão com Deus. A tentativa humana de pôr remendo sobre seu pecado é grande, e eu sei. Muitas das vezes nós queremos pegar o pecado, aí nós queremos ocultar, como Davi fez. Vocês lembram o que ele fez com Batseba? Levou para o palácio, estava grávida, e ali ele escondeu, até que o profeta Natã fosse lá e denunciasse. E muitas das vezes nós queremos fazer isso, só esconder o nosso pecado, ocultar o nosso pecado. Mas isso nos traz fracassos. Muitas das vezes nós vamos até agravar a situação, como Davi fez.
Ele precisou mentir, mais mentir. Ou seja, pecados e mais pecados para a gente poder ocultar um pecado. Veja só. Aí a gente entra num verdadeiro lamaçal de pecados. E fica cada vez mais difícil voltar a essa comunhão com Deus. Por isso, meus irmãos, que a solução é unicamente divina. Somente Deus, por obra de Cristo, pode de fato cobrir o nosso pecado. Não é isso que ele vai falar? No verso 1. Cujo bem-aventurado, cujo a iniquidade é perdoada e cujo o pecado é coberto. Isso é maravilhoso. Se nós pensarmos sobre isso todos os dias de nossas vidas, que Deus está pronto a nos perdoar, nós saímos maravilhados de nossos leitos, todos os dias, ao amanhecer do dia, na nossa primeira oração de pedido de perdão. Então, que Deus esteja tocando em nossos corações, para que de fato a gente consiga todos os dias confessar os nossos pecados e pedir perdão. O verso 6 e o verso 7, Davi, ele muda um pouquinho o tom e ele começa a fazer instruções. Ele diz o seguinte: sendo assim, são conclusões de Davi a respeito disso, ele vai falar: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempos de poder encontrar-te. Aí no verso 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu não sei se a gente pode chamar esses versos de versos missionais, mas sem dúvida nenhuma, ele, após apelar para a sua experiência, Davi agora abre uma janela para todo homem, todo crente que tem um coração piedoso. Davi está dizendo que todo crente, como eu e você, experientes e não experientes, novos e velhos, jovens, moços, qualquer crente, qualquer um, desde que tenha o seu coração piedoso, santo, deverá procurar a Deus em oração para confessar os seus pecados e, portanto, não experimentar o tamanho desânimo que Davi experimentou. É isso que ele está falando. Lembra que no Salmo 51 ele vai dizer: olha, traz a alegria de volta para mim da salvação, para que eu possa instruir aos homens. Aí ele está nos dando instruções a respeito do perdão. Isso é maravilhoso, meus irmãos. No verso de número 10, eu já estou quase concluindo, ele vai falar o seguinte, 10 e 11, ele vai falar o seguinte: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Nós não temos, então, como deixar o nosso pecado ileso. Nós não temos como pecar e ficar tranquilo. No Salmo 103, Davi fala o seguinte, ó: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Davi está dizendo que se Deus fosse observar os nossos pecados, através da ira dele, através da abominação que ele tem contra o pecado, nós não estaríamos vivos. Mas, meus irmãos, tão claro como a luz do sol, Deus, em sua profunda misericórdia, nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos. Não é assim Romanos 5 vai dizer? Hoje, nós somos considerados justos por Deus. Não porque nós temos condições de nos justificar perante Deus, mas porque um dia ele decidiu moer o seu próprio filho para nos fazer justos e aplacar a sua ira. Aí é por isso que Davi termina: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Porque um dia Deus disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não nos vê mais com a ótica
e com os olhos do pecado na nossa frente. Ele vê Cristo na cruz. Todas as vezes que Deus olha para você e ele vê o seu pecado, aí ele lembra: meu filho já pagou esse pecado. Hoje eu te declaro justo. Todas as vezes que você peca no trânsito, que você faz as coisas erradas na sua casa, aí você confessa e se arrepende. Aí Deus, eu te escuto, meu filho. Porque o meu filho Jesus já morreu por você e eu lhe declaro justo. É por isso que Davi faz o Salmo 32 tão feliz. É por isso que Davi repete no verso 1, no verso 2, no verso 11, bem-aventurado, alegrai-vos. Porque Davi quer trazer para mim e para você o peso que é da alegria de se sentir perdoado, de se sentir justo, mesmo merecedores da ira. Meus irmãos, isso é uma bênção enorme. Nós precisamos ter o nosso coração grato. Porque diante do tribunal de Deus, correto e íntegro, ele nos coloca justo. Diante de principados, de potestades, de anjos celestiais, diante dos nossos inimigos, diante dos nossos amigos, diante dos nossos familiares, Deus nos declara inocente. Eu te pergunto, você teria condições de buscar sua inocência diante de Deus? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. É por isso que Davi disse: alegrai-vos no Senhor, ó justos. Bem-aventurado aqueles a quem o Senhor cobre o pecado, carrega o pecado, livra-o do pecado. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui a iniquidade. Se você sair nesta noite, de qualquer jeito, é porque você ainda não entendeu a mensagem. A graça de Deus e a sua misericórdia é ponto fundamental para nós cristãos. Porque ela é a doutrina base para a nossa salvação. Que Deus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos. Ele nos selou uma paz quando o homem estava em rebelião com Deus. Quando Adão decidiu pecar, ele colocou todos os homens contra Deus. E nós estamos em uma rebelião contra Deus. E ele olha para cada um de nós. Ele olha lá do céu e não vê só mais pecadores. Ele vê bem-aventurados, homens mais que felizes. Não por conta da nossa bondade, mas por conta da bondade dele e por conta do perdão dele. Que vocês recebam a palavra de Deus nesta noite. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai da eternidade, Deus de infinita graça, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoou quando nós não merecíamos. Que o Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos, quando nós estávamos rebelados contra a Tua palavra, contra o Teu poder. E o Senhor colocou o Teu Filho para nos declarar inocente. Que o Senhor agradou moer o Seu Filho inocente, ó Pai, que através de um gesto de humildade se tornou homem como eu, mas livre do pecado, para morrer de forma expiatória por cada pecado dos homens presentes aqui nesta noite e por todos os homens, ó Pai, dessa terra. Obrigado, Senhor, porque o Teu perdão, Senhor, vem em nossos corações nesta noite. Que por vezes, Senhor Jesus, nós pecamos através de palavras, através de atos, através de pensamentos, mas o Senhor vem com o Teu perdão. Que nesta noite, ó Pai, quando a gente chegar em nossos lares, a gente confesse, Senhor, tudo que nós estamos cometendo, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, aquilo que nós tanto pecamos no nosso dia a dia, aquele pecado que já virou até de estimação, que o Senhor possa estar trazendo o perdão sobre ele.
Nos ajuda, ó Pai, a sentir o Teu Espírito nos incomodando. Que a gente não entre, Senhor, em uma estiagem de espírito. Que o nosso vigor, ó Pai, não fique desanimado. Que a gente sempre encontre ânimo através do Teu perdão. Que a gente todos os dias encontre alegria através do Teu perdão. Ó Senhor Jesus, vem sobre nós, Senhor. Esteja perto dos nossos corações todos os dias. Nos usa, ó Pai, para frutificar, para trazer bênçãos, ó Pai, e não pecado, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a doar. Nos ajuda, Senhor, a cuidar do nosso próximo, a ver os nossos irmãos como verdadeiros irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia Tu nos declarou seus filhos por adoção, mais filhos. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é boa, Pai. Ela é perfeita e ela é luz para os nossos caminhos. Ela é luz, ó Pai, para os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém.